teologando. Hoje, ele já está em outros lugares, é pastor, tem uma família linda. O pastor Wesley Paim, tudo bem, pastor Wesley? Tudo bom, Mariane? Graças a Deus. Deus tem sido benigno. Estamos muito, muito felizes de poder estar com vocês. Estamos sendo ricamente abençoados por Cristo Jesus. Pastor Wesley, é muito bom tê-lo aqui novamente conosco. O pessoal já estava com saudade. O senhor frequentou a Vila Formosa na época do Esperança 2000. Na época, o senhor era teologando. E o senhor tem muita história para contar daquela época, não tem, pastor? Algumas, né? Algumas histórias. Onde tem uma turma de teologando, de estudante, né? Jovens, éramos jovens, eu era solteiro ainda nessa época. Passei por alguns momentos bem desafiadores aí, inclusive. Um namoro com a minha esposa, que estava namorando na época, né? Terminou nesse período. Né? Então, foi assim, uma coisa bem, bem desafiadora. Voltamos um tempo depois e nos casamos, mas foram assim. Então, para você ter ideia, tem muita história para contar, foi um período bem marcante. E eu costumo dizer que a igreja de Vila Formosa é uma igreja que marca vidas. Quem passa por aí não se esquece da igreja de Vila Formosa, e quem passa o tempo que nós passamos, no caso eu passei também, né? Com as atividades que nós tivemos e desempenhamos aí, é impossível esquecer a igreja de Vila Formosa e as histórias que tivemos aí, né? Boas e assustadoras, né? Boas e assustadoras. Como que o senhor recebeu na época que estava no colégio a notícia que iria fazer parte desse evangelismo como teologando? Como foi feita essa escolha desses teologandos? Então, a princípio, ia praticamente todos os teologandos para ir, eu acho, para a igreja de Vila Formosa, né? Se eu não me engano, 45 teologandos, se eu não me engano, íamos todos para aí. Depois isso começou a mudar. Eu fiz parte de umas 2 ou 3 mudanças aí. Na realidade, como aluno, a gente não tem como muito saber esse processo, né? Mas uma das coisas que o pastor Miranda, que era nosso professor, né, doutor Miranda, da área de evangelismo da época, falou, é a dinâmica e a necessidade dos campos de evangelismo em outras áreas, e se fica todo mundo aí, acabou não ia atender, ia, digamos assim, ter muita gente em um lugar, ia faltar para outros lugares, e a experiência também para os teólogos. E aí o critério que ele usou para levar as pessoas para Vila Formosa, de fato, eu não sei dizer. Sei que fui ricamente abençoado e feliz, porque ali estavam grandes amigos, como o pastor Leandro Landim, o pastor Fábio Salles, que foi a minha dupla, o pastor Jairo, entre outros, que eram pessoas que nós tínhamos uma certa afinidade, e ficar próximo dessas pessoas gerou para a gente aí, e gera, né? Gerou nesse aspecto aí uma certa segurança. Houve colegas que foram sozinhos para sair, para fazer um evangelismo, um teologando, solteiro, responsável por algo tão grandioso como um evangelismo, é extremamente assustador. Então, de certa forma, foi uma bênção muito grande, o que não deixou de ser assustador, pelo tamanho e a magnitude do projeto, né? Vila Formosa, ela tem um histórico de ser uma igreja bem acolhedora. Como foi a recepção? Você se sentiu bem entre os irmãos? Olha, Maria, eu posso dizer que, com raras exceções, eu diria 2, nesse processo de igrejas que já passei, eu me senti tão bem acolhido como me senti em Vila Formosa. Na realidade, fui tratado como filho aí. Os irmãos, as irmãs, tanto com alimentação, como preocupação, vinham buscar, vinham saber, queriam, sabe, uma igreja que vive a filosofia bíblica, ou a ideia bíblica de acolhimento.
como eu disse um pouco antes, aí, a igreja de Vila Formosa ela é impossível de esquecer. E eu vi a igreja de Vila, fiz um treinamento, da outra vez que nós estivemos juntos, né? Você falou que lá, recebeu a gente lá no treinamento, estava lá secretariando, eu dei um pouco de trabalho lá com as coisas, né? Mas, enfim, e eu dei uma fugidinha no sábado de manhã para ir a Vila Formosa, para poder rever amigos, para matar saudade, para rever o Toninho, o Anderson e outros mais desta época. E eu cheguei lá, o culto já estava acabando. E ainda assim, mesmo chegando com o culto acabando, eu emagreci profundamente, perdi os cabelos, então uma pessoa completamente diferente, ou seja, as pessoas que me viam, que dessa época, não se lembravam de mim, não me reconheceram de primeira vista, no entanto, me receberam muito bem. Da mesma maneira como fui recebido o culto, tinha acabado, fui chegando, tudo bem, se eu preciso de alguma coisa, está precisando de alguma coisa, quer falar com alguém, cheguei na igreja, fiquei ali esperando, o senhor está procurando alguma coisa, o culto acabou, a gente pode... Então, assim, a igreja de Vila Formosa, ela, tanto naquela época, foi extremamente marcante nesse aspecto, no cuidado, e a gente sai do internato para um lugar extremamente diferente, nós fomos tão bem acolhidos, eu fui tão bem acolhido, que me senti em casa, literalmente. Essa é uma característica muito linda da igreja da Vila Formoso, de abraçar as pessoas, o acolhimento. Isso é muito bonito mesmo. Por isso que é a vila mais formosa que existe no Brasil. O senhor sabia disso, né? Eu creio, com certeza. Pastor Wesley, e o que esse evangelismo contribuiu para a sua formação pastoral? Como esse evangelismo contribuiu para a sua formação? Nós tivemos recentemente uma lição da Escola Sabatina que falou sobre os improváveis, né? Teve este tema dos improváveis. E eu aprendi sobre os improváveis de forma prática, real, em Vila Formosa. Por causa do acolhimento da igreja, porque todos nós temos nossas falhas, nossas características, teologandos, jovens, todos assim com sonhos, projetos, visões de vida e perspectiva de vida bem completamente diferente um do outro. A igreja nos acolheu muito bem e cada um segundo a sua característica. E aí eu destaco uma das coisas que eu achei extremamente interessante. Nós não víamos, e eu pelo menos não presenciei, nem na época e nem depois, ninguém falando mal de ninguém, assim, dos teologanos, né? Naquela história de ficar naquele joguinho de menosprezar ou de denegrir, ou de fofoca mesmo, fulano é assim, fulano faz assim, enfim, nada disso. Então, essa ideia de receber, de acolher, de que todos são bem-vindos, mesmo por mais improvável, difícil, complicado que seja cada um, aqui você é acolhido, aqui você é bem-vindo, aprendi aí neste evangelismo. E no decorrer do evento, pessoas que a gente tinha certeza, por exemplo, queria batizar, não se batizaram. Pessoas que nós imaginávamos que jamais iriam se batizaram. Eu encontrei com algumas pessoas aqui em São Paulo, aqui no Rio, que são frutos do trabalho aí em Vila Formosa, que foi começado aí, que surgiu depois. E a outra lição que recebi e aprendi aí foi que a melhor ferramenta para que as pessoas conheçam Cristo Jesus, se aproximem, reavivem, é a amizade. Isso é extremamente marcante. E isso me impactou de tal maneira que esta é uma das características do meu evangelho, do meu ministério, do meu evangelismo, sempre trabalhar pela amizade e sem rotular ninguém. Todos são bem-vindos e, por mais que pareça impossível, quem converte, transforma é Cristo Jesus. O evangelho, ele foi enviado para todos, inclusive os improváveis. Amém. E, pastor, para finalizar,
O senhor tem alguma experiência daquele evangelismo, situação, batismo que marcou o seu ministério? Sim, eu vou destacar em cima daquilo que eu falei aqui agora, né? O Anderson, acho que é irmão ou sobrinho do Toninho, agora eu esqueci o parentesco deles. Na época, ele não estava... Hoje trabalha como, acho que, tesoureiro de uma das escolas aí, né? Da associação. Enfim, estava bem desanimado, digamos assim. E o Anderson não era nosso foco, o Anderson não era a nossa prioridade, porque nós estávamos lá como teólogos, nós tínhamos que dar estudo, nós seríamos avaliados por isso, mas estabelecemos um laço de amizade muito grande. Nós estabelecemos uma intimidade muito grande, tanto com o Toninho, a família, de forma especial, e o Anderson. Então, tanto eu, o Fábio, e esse laço de amizade com o Anderson, que é irmão do Toninho, acabou fortalecendo, ele firmou na igreja e está aí. Isso, para mim, impactou muito. E aí eu volto a falar que o evangelho é daquilo que é improvável. Ou seja, nós não imaginávamos, nós não fazíamos ideia, nós não era o nosso foco de trabalho, não era a nossa, digamos assim, a nossa direção. No entanto, esta amizade, este relacionamento, tudo isso acabou resgatando alguém que nós nem tínhamos a imagem, intenção ou propósito disso. Isso me marcou muito e tem até hoje influenciado. Inclusive, eu tive sábado uma reunião a respeito de Caleb e de alguns projetos evangelísticos, estávamos falando exatamente sobre isso. Nós não podemos desprezar nada. Então, essa é uma das histórias aí que me marcou bastante. Sim. E nós temos aqui 2 pedidos de oração. Um é do Toninho, que pede oração pela família do pastor Michelson. O pai dele faleceu hoje. Infelizmente, ele estava ruim no hospital. O pastor Michelson foi às pressas para Santa Catarina e hoje o pai dele faleceu. Vamos estar orando pela família do pastor Michelson Borges. E o Daniel e a de Lourdes pedem pela saúde da sua família, pelo cunhado Fernando, que terá uma audiência muito importante dia 4, e que Deus faça a melhor vontade dele, e pela recuperação da saúde do Gabriel, e pela cirurgia da Cristina. Então, vamos estar orando por isso. E aqui em casa, nós queremos agradecer pela cirurgia do Álvaro, que foi na quinta-feira. Ele está se recuperando bem, graças a Deus. E que Deus continue abençoando nossa família. Também queremos agradecer todas as demonstrações de carinho no dia de ontem, que foi o dia do pastor. Muito obrigada pelo carinho da igreja, pelas mensagens lindas que enviaram. Vocês são muito importantes aqui para a família pastoral. Vamos agora então orar, e hoje quem estará orando é o pastor Álvaro. Só um minutinho, por favor. Pastor Wesley Paim, seja bem-vindo mais uma vez. Estou indo um pouquinho fanhoso, é que eu fiz a cirurgia que foi do nariz. A gente está se recuperando, mas vamos orar. Grandioso e eterno Pai, nesta noite queremos te agradecer porque mais uma vez estamos na sua presença através da oração. Queremos te louvar pela história tão linda que a Vila Formosa contou há 20 anos e continua contando. Te louvamos também pela saúde, te louvamos aqui porque o Senhor tem conduzido a sua igreja de uma maneira maravilhosa. Abençoe aqui a família do pastor Michelson. Eles tiveram a perda do pai, mas nós confiamos nas suas santas e benditas promessas, que na manhã da ressurreição teremos surpresas, inclusive o seu pai. Abençoe agora o estudo da palavra com o pastor Paim, que mais uma vez ele seja usado por ti e que a mensagem que nós iremos ouvir possa realmente transformar o nosso coração, dar mais esperança à nossa vida, para continuarmos fazendo a sua santa e bendita vontade. Abençoe os pedidos aqui da família do Daniel, da de Lourdes. Agradeço também pela cirurgia, graças a Deus correu tudo bem. E agora estou numa fase de recuperação, que possa
logo estarmos na linha de frente com os irmãos, fazendo aquilo que é o nosso chamado, o ministério pastoral. Nos dê a sua paz, nos dê a certeza da sua companhia, é o que nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Paim, pode ficar à vontade. Que Deus abençoe o senhor mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Álvaro. Que Deus possa lhe abençoar e, de maneira especial, como tem abençoado, né? De maneira especial, cuidar e continuar conduzindo o seu restabelecimento. Deus lhe abençoe grandemente, bem como a esposa e a sua família. Queridos, como falei, uma alegria, bom demais poder estar com vocês uma vez mais, em especial nesta noite, onde nós estamos trabalhando aí, onde vocês estão relembrando aí o Esperança 2000, né? 20 anos depois. Quantas coisas aconteceram, quantas perspectivas nós tínhamos. Por exemplo, uma das histórias, um dos acontecimentos que tivemos aí foi a doutora Cleusa, que está aí conosco, né? Ela teve o carro, ela foi assaltada neste período, e aí está algo que é improvável, porque como alguém que está vindo frequentar a igreja, o evangelismo, não conhece nada, é assaltado e continua indo, frequentando, se batiza, e hoje é uma líder aí da igreja, né? da igreja aí de Vila Formosa. Irmã, que Deus lhe abençoe, que bom tê-la aí conosco. Né? Essa é uma das histórias aí que o Esperança 2000 alcançou. A Eliane Diniz era secretário, o Daniel era ancião, se não me engano, Daniel Moura, né? Ancião neste período. Enfim, tantas histórias e tantas bênçãos Deus concedeu a nós aí, tantas pessoas improváveis. Eu mesmo sou um improvável pastor. Aos que me conheciam na época de segundo grau e antes de faculdade, imaginavam que seria qualquer coisa menos pastor. Então, Deus fez tantas coisas. E dos sonhos que tínhamos, pelo menos eu, pensar para o futuro, e que 20 anos depois esperava eu não estar mais aqui. Imaginava que Jesus voltaria, porque já naquela época as coisas não estavam fáceis, alguns sinais, algumas coisas. Imaginávamos que Jesus não demoraria muito mais para voltar. Esta era a nossa esperança. E, aliás, houve muitas histórias, muitos acontecimentos, decisões, e, enfim, muita coisa que pautou a vida das pessoas com a chegada do ano 2000, né? Com a chegada do ano 2000. Foi um período de muitas especulações. 20 anos depois, e aí? E o tema da nossa mensagem hoje é o plano. E eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 29. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes históricos, todos eles, apenas fazer algumas rememorações, mas Jeremias capítulo 29, e daí nós vamos tirar as nossas considerações. Depois de 20 anos, qual o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida? Estamos vivendo um ano extremamente desafiador. Apesar de, teoricamente, parecer que as coisas estão melhorando, eu não sei por aí, mas por aqui estamos retornando às atividades, algumas coisas voltando, digamos assim, às atividades normais. No entanto, os desafios têm sido dobrados. Dá aparência de normalidade, de retorno, mas, de fato, não está nada normal, e as coisas, de fato, não voltaram à normalidade, não voltarão a ser como eram antes. A insegurança com relação ao futuro e todas estas coisas, e quem estava na esperança desse mundo jamais imaginou que 20 anos depois passaríamos e viveríamos algo tão desafiador.
E eu quero, então, convidá-los a ler aí comigo o versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias. Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E este é um texto muitas vezes usado em aconselhamento, e às vezes usamos para confortar as pessoas quando passam por dificuldades. Enfim, quantas coisas e quantas vezes esse texto foi usado para amenizar o sofrimento e as dificuldades de pessoas ou quando nós mesmos passamos por problemas. Este e muitos outros. Mas qual o contexto deste texto? Por que Jesus disse isso? Ou por que Jesus disse isso através do profeta, no caso aqui, Jeremias? O povo estava cativo, havia sido levado cativo para a Babilônia. Jeremias estava em Jerusalém, e no capítulo anterior, alguns profetas, entre eles Ananias, falsos profetas, se levantam dizendo que o povo voltaria para Jerusalém, a sorte de Jerusalém seria restaurada, ou a liberdade plena seria restaurada em 2 anos. E ao Jeremias ouvir tudo isso, Jeremias então escreve esta carta, e aí a partir do versículo 4, e eu gostaria de ler com vocês, ele dá algumas orientações. Então vamos ler aqui o que diz este texto, capítulo 29, versículo 4 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a marido, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso coração. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E então, diz aí, entra aí, vem o texto que nós usamos para nossas considerações e para dar introdução à nossa mensagem, à nossa meditação desta noite. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O povo não queria se casar, o povo não queria se estabelecer, o povo estava naquela ansiedade de voltar. O povo havia sido levado cativo, vamos assim dizer, eles não eram escravos, eles haviam sido deportados, eles tinham uma certa liberdade, o texto nos mostra isso, alguns haviam ficado em Jerusalém, os que ficaram em Jerusalém tiveram mais dificuldade de entender a razão porque eles tinham sido levados cativos. O povo que estava em Babilônia, e se nós estudarmos e lermos um pouco a respeito, nós vamos entender isso, o povo que foi para a Babilônia entendeu um pouco mais, e depois deste cativeiro, o impacto disso foi tão grande que eles jamais voltaram à idolatria. Se perderam com outras coisas, mas não voltaram mais à idolatria, porque entenderam que se desviar da lei de Deus havia causado o seu cativeiro, eles serem conquistados por Babilônia, e esse período tão longo aí. Então, eles foram deportados, eles tinham uma certa liberdade de viver, de até mesmo adoração a
de fé, né? E tinham liberdade aí de edificar, de terem casas, de se estabelecerem. Dentro deste contexto, eles não queriam e não aceitavam, porque imaginavam, segundo estes profetas, que voltariam em 2 anos. E Deus disse, olha, não é por aí. Vocês ficarão 70 anos e só vão retornar após os 70 anos. E isso aqui parece, às vezes, ser angustiante, porque se você já parou para fazer algum plano, você leva em consideração algumas coisas. Entre elas, você faz reserva para percalços. Eu viajei de férias para o Maranhão há uns 2 anos, fui de carro, fiz com a minha esposa, minha filha ainda não havia nascido, e nós fizemos esta viagem, planejamos algumas coisas que poderiam acontecer, que são os famosos imprevistos, né? E parece aqui que o plano de Deus é que o povo estivesse cativo. Não era plano de Deus, mas isso foi uma consequência do pecado, mas isso não pegou Deus de surpresa. E o que Deus está dizendo neste verso, no versículo 11, é que dentro do plano de Deus, eles precisariam viver aquilo que Deus havia planejado. Que não era pelo fato de talvez compreenderem ou dizer assim, não, tá bom, eu já entendi que eu errei, então, não, Deus tinha plano. A idolatria e o povo ser levado, e até o favor que eles tinham por causa de Daniel, seus amigos, enfim, que eles tinham dos governantes, e dar esta liberdade de casarem-se, de crescerem, de terem vinhas, de plantarem, de se multiplicarem, de crescer. Isso era a favor de Deus, mesmo eles tendo sido deportados, tendo sido levados cativos. Queridos, precisamos aprender algumas coisas aqui. Primeiro, o pecado não pegou Deus de surpresa. A pandemia não pegou Deus de surpresa. Haverá um período para tudo isso passar, pecado e pandemia, assim como na profecia dos 70 anos, e irá se cumprir isso. No dia da volta de Cristo Jesus, Deus sabe, e irá se cumprir no momento certo. Eu tenho visto algumas pessoas se desanimarem neste período, nestes processos, ou colocarem as suas esperanças em profetas falsos que têm se levantado nos dias de hoje, independente da denominação, e que têm se aproveitado de momentos como este, de incerteza, de sofrimento, de luta, para levantar determinadas teorias que não provêm do Senhor. Nós precisamos lembrar que Deus tem um plano para cada um de nós. E o plano de Deus para a nossa vida não está determinado pós-pecado. O plano de Deus para a nossa vida, ele foi estabelecido antes do pecado. E o pecado não muda este plano de Deus. O plano de Deus é que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Nós somos criados para adorar a Cristo Jesus e para sermos imagem e semelhança, para representarmos Cristo Jesus. A entrada do pecado não pegou Deus de surpresa, e a cruz, ela é o meio que restabelece ou que possibilita em nós o restabelecimento do plano original de Cristo Jesus. A pergunta que quero fazer é, diante do sofrimento, do cativeiro, da dificuldade que temos, do isolamento que temos, dos problemas que temos, das perdas que temos sofrido, enfim, de tudo que tem gerado na nossa vida, como nós temos vivido? Estamos dispostos a, nestes momentos, viver o plano de Deus? Me lembro agora de Paulo, quando foi a Jerusalém, e ali houve um profeta que amarrou seu cinto na sua mão, nos seus pés, e disse que Paulo seria preso, amarrado, que ele iria sofrer. E Deus aparece para Paulo e diz assim, olha, você está indo para Jerusalém, e de fato você vai sofrer lá, vai sofrer muito.
Porém, você vai lá para honrar e glorificar o meu nome, para ser influência, porque tem pessoas que precisam ouvir e vai ser este o processo. Às vezes nós estamos tão focados que as coisas aconteçam à nossa maneira, do nosso jeito, que esquecemos de viver o plano que Deus tem. E eu não ousaria aqui determinar para a sua vida qual é o plano de Deus, porque Deus nos fez únicos, diferentes um do outro, e há maneiras diferentes de glorificarmos do plano de Deus ser cumprido na vida de cada um. Mas algumas coisas neste plano é básica para todo mundo. Uma delas é que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. É que em nós seja restabelecida esta imagem e semelhança. Da lição deste povo que é deportado, que é levado cativo, que tirei para a minha vida nas minhas conversas com Deus, é que enquanto aqui vivermos cativos por causa do pecado, é preciso edificar as casas, plantar vinhas, trabalhar, comer do fruto, nos relacionarmos, vivermos a vida da maneira que Deus tem nos concedido o privilégio de viver, mas de maneira que nós sejamos influência para que outras pessoas conheçam Jesus Cristo. Que nós sejamos parecidos com Cristo Jesus de tal maneira que nós nos submetamos ao Senhor de tal maneira que em nós o processo de restauração através da salvação, de restauração da imagem e semelhança de Cristo Jesus, mesmo os cativos no mundo de pecado, gere transformação na vida de outras pessoas. Levem pessoas a conhecer um Deus que transcende este mundo de pecado, que tem planos e que não foi pego de surpresa e jamais é pego de surpresa com os percalços que teremos ainda pela frente. Romanos, capítulo 12, há um texto bem interessante aqui. Romanos, eu gosto muito desse texto, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, nos diz assim, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, queridos, Deus tem planos para a nossa vida, e Ele suplica que nós, através de Paulo, nos apresentemos como sacrifício, que nós nos submetamos ao plano de Deus. E isso acontece através da renovação da nossa mente. Ou seja, na nossa caminhada para a Canaã celestial, nós não podemos viver e nós não viveremos e não teremos vida plena, não teremos vida abundante enquanto ficarmos dando ouvido a profetas falsos, que às vezes vêm trazer palavras de restauração quando Deus diz assim, ainda não é o momento. Não é isso que vai acontecer. E é natural, quando nós passamos por momentos como este, nos vermos livres o mais rápido possível daquilo que nós estamos vivendo. E às vezes, por querermos tanto a libertação do sofrimento, da angústia e da dificuldade, nós deixamos de experimentar a boa, santa, agradável, perfeita vontade de Deus. Jesus disse que veio a este mundo para que nós pudéssemos viver vida plena, vida abundante. E o que tem nos impedido de viver esta vida? Será que é o fato de não voltarmos e não permitir que em nós se cumpra os planos de Cristo Jesus? O plano de Deus e não nosso. O povo havia cometido as suas falhas, havia as razões pelas quais eles estavam cativos, e eles iriam cumprir o tempo e o plano que Deus havia dito, independente. E há algo interessante no texto de Jeremias, que Deus diz assim, orai pela paz da cidade onde vocês estão. O Rio de Janeiro passa um momento bem desafiador. Eu acho que nenhum estado teve tanto governador preso por causa de corrupção.
enfim, a insegurança política, enfim, o que nosso Estado vive, conversando com alguns irmãos e tal, e algumas histórias, e vivemos num momento de polarização de ideias, de filosofias político-partidárias, que tem sido extremamente desafiador. Eu falei assim, amigos, se vocês parassem de brigar por determinadas ideologias e passassem a viver aquilo que Jeremias nos aconselha, que Deus nos aconselha através de Jeremias, creio eu que teríamos muito mais sucesso do que temos hoje, bênçãos muito maiores e abundantes. Por quê? Porque achamos que temos determinadas funções e vivemos determinados planos que não são os planos de Deus para a nossa vida. Deus nos criou, em Romanos 11:36, 1 Coríntios 10:31, Isaías 43:7, são textos, alguns deles, que nos diz que Ele nos criou para que o nome de Cristo Jesus fosse glorificado em nossa vida. O nome do Senhor fosse glorificado, a imagem e semelhança de Cristo Jesus fosse restaurado em nós. Pergunto, no mundo em que vivemos, e numa pandemia como a que vivemos, que é tão desesperadora, que tem ceifado a esperança de tantas pessoas, é a nossa vida tão parecida com a vida de Cristo Jesus? Está em nós restaurada a imagem de Cristo Jesus a cada dia, de tal maneira temos nós experimentado a boa, santa e agradável, perfeita vontade de Deus, de tal maneira que as pessoas encontram em nós esperança. Esperança naquela época para além do ano 2000, esperança para além da pandemia, esperança de que há um Deus que tem o controle de todas as coisas, que num tempo determinado, um Deus que sabe tudo, Ele vai olhar e vai restaurar a nossa sorte, como Ele fez com o povo de Jerusalém, com o povo de Israel. E aí você me pergunta, pastor, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus, o plano de Deus para a minha vida? De maneira bem específica, eu quero deixar o conselho de Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e 14. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Buscar-me-eis. Existem dois caminhos únicos, digamos assim, ou básicos, primordiais, não vou dizer único, mas primordiais, para descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Oração e estudo da palavra. A Bíblia que nós temos em nossas mãos é a mesma palavra de Deus que criou este universo, que disse haja luz, e que aonde havia um vazio, um caos, digamos assim, onde nada existia, tudo passou a existir. E é dentro deste contexto, é esta palavra poderosa que vem a nós hoje e deseja restaurar em nós, através da cruz, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Não dá para vivermos nos dias de hoje dando a desculpa de Gabriel. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriel. Vocês devem conhecer esta música. Não dá para vivermos com a perspectiva de que Deus já mudou muita coisa na vida, Deus já fez bastante coisa na minha vida. É necessário ainda hoje, mesmo 20 anos após o Esperança 2000, continuarmos proclamando a breve volta de Cristo Jesus,
porque no tempo certo, oportuno, ele há de restaurar a nossa sorte e nos trazer ou nos levar de volta a Canaã celestial. Mas até lá é preciso pregarmos e vivermos segundo a palavra de Cristo Jesus. Não vou estudar, não vou casar, não vou isso. Não. Casem, planejem, cresçam, multipliquem-se. Vivam intensamente, que o seu lar seja um testemunho, por exemplo, para a sociedade que não acredita mais na instituição do casamento. Você já pensou que testemunho poderoso é uma família transformada à imagem e semelhança de Cristo Jesus? Jovens que se unem em matrimônio segundo as orientações do Senhor, no mundo onde a moralidade, numa sociedade onde não há mais moralidade, onde tudo é válido, onde o amor é eterno até que acabe, enquanto durar. Já pensou que diferença faria nas nossas famílias, nas pessoas que estão próximas de nós? Se nós entendêssemos que os planos de Deus são melhores para a nossa vida. Mesmo passando pelo que nós estamos passando, ele não foi pego de surpresa. E o fim que ele tem para a minha vida e para a sua vida é conceder a nós exatamente aquilo que ele deseja, ou que nós desejamos. Paz, vida eterna. Vamos aprender a descansar em Cristo Jesus. Podemos ter uma paz que excede todo entendimento, toda a compreensão, porque se temos a certeza que o plano de Deus, os seus pensamentos a nosso respeito, vai conceder a nós aquilo que nós desejamos, por que viveremos preocupados, angustiados com o dia de amanhã? Se ele fez o maná descer, ele vai providenciar o alimento, a forma de pagarmos as contas, enfim, Deus tem a solução. Deus tem um plano para mim e para a sua vida. A questão é, estamos nós dispostos a viver os planos de Deus, ou estamos seguindo os planos de falsos profetas? E isso inclui os nossos planos. Estamos nós colocando a carroça, como diz o ditado, na frente dos bois. E aí quero terminar com vocês lendo o texto de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 19. O Senhor diz assim: Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Porque 20 anos depois, continuo proclamando a esperança, pela plena convicção de que os planos de Deus são os melhores. Pela plena convicção de quando ouço e vivo na esperança que é Cristo Jesus, mesmo diante de tantos desafios como que nós vivemos este ano, e não temos previsão de quantas coisas estarão melhores, mesmo diante destas incertezas, eu sei que o Criador do universo não foi pego de surpresa. Que não cabe a mim a solução para estas coisas. Cabe a mim ser imagem e semelhança. Me apresentar como sacrifício, submisso aos planos, às orientações de Cristo Jesus. Cabe a mim viver de tal maneira que o nome de Cristo Jesus na minha vida seja glorificado dia a dia, não apenas no púlpito, mas no meu lar, para minha esposa, para minha filha, para os meus vizinhos, para as pessoas que me encontram no trânsito. Cabe a mim viver os planos de Cristo Jesus. Por quê? Porque os planos dele
os pensamentos dele para a minha vida, para a sua vida, é realizar aquilo que nós mais desejamos. Sabe, queridos, ao entender isso e ao procurar viver isso, tenho experimentado uma paz que excede todos os desafios, que excede explicações. Nós vivemos num estado extremamente desafiador em termos de segurança. Recentemente fui convidado para pregar em uma comunidade extremamente perigosa. E alguns colegas, algumas pessoas, quando ficaram sabendo, disseram: pastor, o senhor vai lá, o senhor tem certeza? Eu disse: sim, as pessoas lá precisam ouvir de Cristo Jesus. E se, eu falei assim, irmãos, e se não existe? É claro, a gente toma as devidas precauções, eu subi com o irmão que mora lá, nós tomamos as devidas cautelas que precisam ser tomadas neste processo. Mas não dá para deixar de proclamar a esperança. Não dá para falar de um Deus que tem plano, que deseja restaurar vidas. Por incrível que pareça, naquele dia havia pessoas que, apesar de não estarem dentro da igreja, estavam do lado de fora ouvindo a mensagem. Isso de vez em quando acontece. E ao sair, eles disseram: pastor, obrigado pela mensagem. Olha, ora lá, pastor, ora por mim. Eles dizem obrigado pela palavra, né? Eu preciso sair dessa vida. Sabe, é tempo de pararmos de viver com medo e vivermos ousadamente, como Paulo disse: eu vou para Jerusalém, parem de ficar me perturbando, parem de ficar fazendo o meu sofrimento ainda se tornar maior. Eu vou sofrer lá, eu vou, mas eu estou indo em nome de Cristo Jesus, é o plano de Deus, eu vou viver. O plano de Deus, dentro do contexto de Deus, por alguma razão, mostra que passaremos pelo que nós estamos passando hoje. Não que Deus tenha causado tudo isso, mas dentro de todo desta loucura que nós vivemos, Deus escolheu a mim e a você para que fôssemos arautos da esperança, para que em nossa vida o nome de Cristo Jesus fosse glorificado de tal maneira que pessoas, ao nos encontrarem, tivessem um encontro com Ele, tivessem um encontro com a vida plena. Nós vamos ouvir uma música. E a música que nós vamos ouvir fala exatamente sobre isso. De deixarmos que Deus restaure em nós o seu plano original, o seu projeto original. Eu não sei qual é o seu desafio, não sei como você tem vivido, qual tem sido as suas batalhas, mas eu sei que Deus tem um plano para você. E dentro do plano que Deus tem para você é restaurar em você a imagem e semelhança. E ao fazer isso, dia após dia, que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. E ao glorificar o nome de Deus na sua vida, a esperança seja proclamada por mais 20, 30, 40, 50 anos, não sei quanto tempo Deus disser que tem que ser, porque o plano é dele. Mas que pessoas descubram esta esperança, vivam nesta esperança, sejam restauradas à imagem e semelhança de Cristo Jesus, tenham um encontro com o Criador e vivam uma vida plena em Cristo Jesus. Que a esperança que foi proclamada no ano 2000, que continua sendo proclamada nestes 20 anos, não perca força, mas continua sendo intensa na nossa vida, na vida das pessoas que nós encontrarmos, porque Deus é que sabe os planos e pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Enfim, em breve, no tempo do Senhor, se cumprirá os nossos 70 anos. Quando digo 70 anos, eu estou dizendo o tempo que precisa se cumprir.
E ao cumprir este tempo, nossa sorte será restaurada. Seremos levados novamente à presença do Pai, e lá iremos glorificar o seu nome, para nunca mais nos separar. Mas até lá, vivamos a esperança, o projeto, o plano de Deus. Vamos casar, vamos trabalhar, vamos viver intensamente aquilo que Deus deseja para cada um de nós, e que na nossa vida o nome de Cristo Jesus seja glorificado e que outras pessoas sejam contagiadas por esta esperança que transforma e dá sentido à vida. Vamos ouvir esta música e depois eu quero orar com você. E ao ouvir, entregue-se a Jesus Cristo e diga a Ele: Senhor, cumpra em mim o seu projeto, o seu plano. Eu me entrego em tuas mãos para que em mim seja feita a tua vontade.